Meus caros irmãos, neste 15º domingo do tempo comum, temos ao centro da liturgia a palavra de Deus. Que na primeira leitura do profeta Isaías, ele diz, não é? Assim como a chuva e a neve descem do céu e não voltam mais, mas vêm irrigar a terra e fecundar a terra e fazê-la germinar e dar semente para o plantio e para a alimentação, assim a palavra que sai da minha boca não voltará vazia para mim. Antes realizará tudo o que for da minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Aqui temos uma temática interessante, né? Quer dizer, a palavra de Deus, Deus envia a sua palavra e ela é eficaz. Evidentemente, devemos ter em conta que essa eficácia, ela não quebra a liberdade humana, né? Então, ela é eficaz. Se nós tivermos abertura a essa graça, a essa palavra, a nossa vida se transforma, né? Ela tem poder em si mesma. Até no paralelo da palavra, falando da graça de Deus, existe até a graça atual, chamada também de graça eficaz, a graça atual, né? Que não é a graça santificante. A graça santificante recebemos no batismo e fazemos crescer com os sacramentos, com a nossa oração, com as boas obras, né? É a vida espiritual em nós. A graça atual é um influxo divino para que nós possamos fazer o bem. Ela é transitória por natureza, enquanto a graça é santificante, ela é perene. Se nós não cometemos um pecado grave, ela permanece sempre, né? Então, essa graça eficaz, ela vem e ela pode ser a graça suficiente. Ela é suficiente para fazer o bem. Mas nós aceitamos ou não? E aí há uma graça eficaz que mesmo sem, né, desfigurar a liberdade humana, ela consegue sempre o seu objetivo. Mas o importante aqui é que a palavra de Deus, não é? Ela é capaz de transformar a nossa vida. É isso que o Salmo também diz, né? Visitais a nossa terra com as chuvas e transborda de fartura, né? Que é a imagem que Jesus também vai usar da semente, né? A parábola do semeador é uma parábola muito interessante, né? Porque Jesus faz a parábola, né? Depois os discípulos vão falar com ele, porque falam em parábolas, aí ele vai e explica a parábola. Quase que não precisa de homilia. Ele já deu a mensagem, já explicou, não é? Mas sempre podemos comentar alguma coisa, né? Jesus está ali, à beira do Mar da Galileia, e como naquele chamado que ele fez a Pedro, ele sobe na barca. É tanta gente, né? Então, dali da barca ele consegue, né, ter um ambão, né? Um pouco essa figura, né? E aí fala o povo. E fala por parábolas, né? A parábola é, por natureza, é uma figura de linguagem também em português, ela é uma comparação. E neste domingo nós começamos com as parábolas do reino. E a parábola do semeador narra isso. O semeador saiu a semear. E aí caiu sementes à beira do caminho. Os pássaros comeram. Caiu semente no terreno pedregoso. E elas brotaram, mas não tinham raiz. Então, se não tem raiz, não tem como tirar a água do solo. Veio o sol, secou. Caiu também no meio dos espinhos. Então consegue fincar raiz, mas os espinhos sufocam. E aí a planta não se desenvolve. Finalmente caiu em terra boa. Quando caiu em terra boa, aí ela deu fruto. 100, 60 ou 30 conforme a semente, mas todos deram fruto. E aí é que os discípulos vão para cima de Jesus, né? Porque Jesus termina dizendo: quem tiver ouvidos, ouça. É uma palavra de Jesus, né? Em outras ocasiões ele vai dizer isso também, né? Uma vez ele explicou o problema do matrimônio, dos eunucos, aí quem tiver ouvidos, ouça. Até aqui eu explico, daqui para frente não mais. Mas os discípulos ficam, por que falam em parábolas, né? E Jesus usa expressões que precisamos aprofundar, né? Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas a eles não é dado. A princípio pode parecer uma coisa injusta, né? Uns recebem, outros não. E pior ainda, pois a pessoa que tem será dado ainda mais,
e terá abundância. Mas a pessoa que não tem, será tirada até o pouco que tem. Puxa, mas está errado, um com tanto, outro sem nada, né? Até o pouco que tem. Em outra expressão, Jesus fala até o pouco que pensa ter. Isso está muito na dimensão da graça. Quem tem a graça, está em estado de graça, recebe graça para se manter em estado de graça. Recebe graça para vencer a tentação. Recebe graça, são todas as graças atuais. Recebe graça para fazer um ato de caridade a Deus, para dizer que ama a Deus. São Paulo diz, né? Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo, pela graça de Deus. É uma coisa tão simples, né? Jesus é o Senhor. Dizer isso de coração, já tem uma graça de Deus aí. E então Jesus disse, é por isso que eu lhes falo em parábola, porque olhando eles não veem, ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Não é? Porque o coração desse povo se tornou insensível. Aqui está a explicação. Não é porque Jesus quer tirar alguém da salvação ou do reino, né? Todos são chamados ao reino de Deus. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Então veja, né? Deus que tudo pode, às vezes encontra o fechamento nas pessoas, né? É o fechamento à graça de Deus, não é? Está aqui em jogo principalmente os pecados contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo não é um pecado propriamente, mas esse fechamento à graça de Deus. O Espírito Santo quer agir, mas a pessoa se fecha. Por quê? Porque tem outra visão, quer outras coisas da vida. Como nós estamos vendo aí fora hoje. São todos preocupados com essa vida. Né? O reino de Deus para muita gente é aqui na terra. Como uma certa criatura falou uns anos atrás. Né? O reino de Deus não é lá no céu, não. O reino de Deus é aqui. Completamente errado. Né? Porque se o reino de Deus é aqui, é tanta injustiça, é tanta coisa errada, e passa. Mas cedo ou mais tarde acaba para todos, né? Que reino de Deus é esse? Então, é esse fechamento, né? E aí Jesus fala essa bela coisa, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Quer dizer, o Messias, é o Senhor que está ali. E aí Jesus diz, ouvi, portanto, a parábola do semeador. Então agora Jesus vai explicar a parábola, né? Então ele diz, a semente que caiu à beira do caminho é o quê? É aquele que ouve a palavra de Deus e acha bonito, né? Mas é um flash, não penetra. Então os pássaros vêm e comem, o maligno arranca, né? Quer dizer, aquilo que podia ser uma graça de Deus se desfaz logo. Aquele que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Olha a imagem, né? No terreno pedregoso, a semente não conseguiu lançar suas raízes. Então ele compara com essa pessoa que não tem raiz, não tem profundidade, então não compreende nada, né? Até acha bonito, mas não firma raiz. É interessante também a imagem que Jesus faz da semente que cai no meio dos espinhos. É aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e não dá fruto. Preocupação das riquezas, preocupação com as coisas do mundo, estão ocupados demais com outras coisas, não tem tempo para Deus. A sua perspectiva não os leva para Deus. Então, é sufocado, assim como o espinho sufocou a planta que nasceu daquela semente, a palavra de Deus é sufocada em muitas vezes, em muitas vidas, por quê? Porque estão com a cabeça em outras coisas. E a semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto, um dá 100, outro 60, outro 30. Ouve a palavra e a compreende. Aqui está o sentido de nós aprofundarmos a palavra de Deus, está o sentido da homilia, né, que deve falar sobre a palavra de Deus. Está o sentido de nós lermos a Bíblia e procurarmos compreender o catecismo, as coisas de Deus. Não é? Queremos compreender tantas coisas do mundo e não compreendemos as coisas de Deus. Então, é uma parábola extraordinária,
que nos faz ver o quanto a palavra de Deus é eficaz e vem ao nosso encontro. Mas quais são as condições que elas vão encontrar em nós? Então, o nosso coração deve ser essa terra boa, não é? Que a palavra de Deus, essa semente, poderá dar os seus frutos, não é? E isso nos dá uma compreensão muito boa da vida, quando é completada pela carta de São Paulo, que diz: eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. Então não tem comparação. Seguir a Jesus muitas vezes pode ter sofrimento. Seguir a Jesus pode nos segregar do pensamento do mundo, né? Mas não tem comparação. O prêmio eterno ou a condenação eterna, né? Ganhar o reino de Deus vale todo o sacrifício, né? É o testemunho dos mártires, é o testemunho dos santos que escolheram a Deus, né? Quantos santos? Essa semana mesmo celebramos São Camilo de Leles, que via em cada doente o Cristo. A imagem dele, ele cuidando de Jesus. Por quê? Ele cuidou de Jesus? Não. Literalmente não, mas em cada doente ele via Jesus. Ele via um doente e ele se aproximava. Não tinha como. E rezava, até quase que se confessava a eles, de tanto que ele via Jesus no doente. É o santo que se despoja das coisas do mundo, porque entende isso. O sofrimento do tempo presente não tem comparação com a glória eterna. O quanto nós precisávamos refletir nisso. Porque há uma ilusão no tempo presente que pode nos afastar do reino de Deus. E é isso que nós precisamos muito estar atentos. E ainda é bom falar hoje, também completar a nossa homilia de hoje com Nossa Senhora do Carmo. Hoje caiu o dia 16, caiu no domingo. O Papa Pio XII, em 1950, destacou essa devoção como a devoção mais importante mariana, o uso do escapulário. Essa devoção surge com cristãos que vão ao Monte do Carmo, ou Carmelo, né? Daí vem os carmelitas, né? E lá, onde tinha subido o profeta Elias, uma tradição antiga diz que foi a primeira vez, veja, antes de Cristo, hein, que Maria foi invocada. Porque o profeta Elias teria invocado a mãe do Messias, que nem tinha nascido, mas ele faz essa invocação. E aí, eles fazem essa devoção mariana, mas são perseguidos. Aí tem que sair da Terra Santa, e mesmo quando chegam à Europa, também continua a perseguição. E São João Stock reza à Virgem Santíssima que ela interceda pela ordem. Ele que é o prior lá na Inglaterra. E no dia 16 de julho, ele rezando, Nossa Senhora aparece a ele e entrega o escapulário. O escapulário, nós sabemos, tem a imagem de Nosso Senhor e de Nossa Senhora, à frente e às costas, né? Aquele cordão. E ela fala que é preciso vestir este escapulário, né? E o que é o escapulário? Nós sabemos que é esse objeto, mas o escapulário era um avental de serviço. Até hoje, os monges, alguns monges têm o escapulário. Por exemplo, os beneditinos têm. Tem a roupa preta e tem isso aqui, ó. Esse aqui é fino porque é mais um galão, não é? Mas seria assim, que eles enfiam pela cabeça, né? E aí serviria. Tem uns até que o hábito é branco, o escapulário é preto, vocês já viram, né? Então, porque é o objeto de serviço, de servir a Deus. Então, o escapulário é Nossa Senhora mesmo que dá a São João Stock, né? E que o Papa Pio XII, em 1950, vai dizer que o uso do escapulário é a principal devoção mariana. Então, recordar isso, né? Antigamente, se podia fazer a Páscoa até o dia de hoje, até o dia 16 de julho, a festa de Nossa Senhora do Carmo. Hoje estamos mais dentro do tempo pascal mesmo, né? Então, também é uma bela lembrança nesse dia. Peçamos a Nossa Senhora que realmente interceda por nós, para que nós possamos ser realmente esse coração aberto a Deus, para que a sua palavra possa fazer as maravilhas que Deus deseja em nós.